Então, o que nós vamos falar hoje? Qual que é a nossa ideia hoje? De falar do corpo, de falar de biologia. Hoje eu trouxe um pouquinho, rapidamente, a visão das articulações, né? Daquelas dores corporais, aquelas dores que você tem no ombro, no joelho, tá? Principalmente quadril, tá? Então eu vou falar um pouquinho de dores, dores articulares. A gente vai fazer um bate-papo rápido, mas bem objetivo, mas bem produtivo aí para você, tá? Isso vai te ajudar bastante a entender o porquê que às vezes as suas articulações doem. A gente acredita que às vezes a gente tem dor no ombro. Ah, eu sou professor, então eu tenho dor no meu ombro porque a minha profissão é escrever na lousa. Não é bem assim, tá bom? Não é bem assim. Não é só isso, tá legal? Outra coisa, às vezes eu tenho aquela famosa túnel do carpo, aquela tendinite no punho, aquela tenossinovite no punho. Ah, é porque eu digito muito no banco, né? Então a gente fica com essas desculpinhas e às vezes não é só isso, não é porque você é bancário, né? Uma vez eu tive um cliente que ele falou assim que o problema dele é porque ele era bancário, que ele tinha essas dores. Eu falei, então ele era aqui de Cascavel, aonde eu trabalho, né? E moro. Aí eu falei para ele assim, então vamos fazer o seguinte, eu proponho uma coisa, vamos sair agora em todos os bancos de Cascavel, vamos ver quantos funcionários tem que fazem a mesma coisa que você e quantos estão com esse problema no punho. Aí ele falou, verdade. Eu falei assim, concorda, se fosse o banco pelo banco, se fosse só o fato de ser bancário, todos teriam que ter esse problema. Todos, absolutamente. Por que, que a maioria não tem e você está com o teu problema? Então a gente tem que entender que, apesar do exercício da atividade estressante, o estresse, talvez a atividade estressante que eu possa executar com as minhas mãos ou com o meu corpo, o fato de ser professor, ficar erguendo muito o ombro, né? Já peguei jogadores de voleibol com síndrome do impacto no ombro. Olha que interessante. Ah, eu sou jogador de voleibol, eu corto muito a bola. Fala assim, então, mas quantos atacantes tem no seu time? Ah, um time de voleibol são 12 completo. Tira dois levantadores, são 10 atacantes. Tira dois líberos, né? São 8 atacantes. Então, 8 atacantes, por que, que só você, dos 8 atacantes, só você tem síndrome do impacto? Então a gente precisa começar a expandir um pouquinho e entender que existe um componente mecânico, mas antes existe uma fragilidade emocional. Existe uma fragilidade emocional que faz o seu corpo entrar nessa situação. E aí, se você é um jogador de vôlei, pô, vai piorar. Se você é um professor, vai piorar. Se você é um bancário. Mas não é o banco em si, não é o vôlei por si só. Não é o tênis por si só. Ah, eu jogo tênis, estou com muita dor nos joelhos. Ok. Mas assim, você dorme, quantos jogadores você tem? Seu parceiro que você joga tem dor no joelho? Não, ele tá bem. Eu falo, então. Quantos você conhece que joga tênis que não tem dor no joelho? Ah, eu conheço bastante, que permite jogar. Então, a gente precisa, galera, expandir a nossa consciência, abrir nossa mente para entender que não é só uma questão, não é uma questão somente física, tá bom? Tem que ter uma fragilidade emocional antes, aí sim. Aí com a fragilidade emocional, se você continua estressando a sua articulação, aí provavelmente vão aparecer os componentes de dores, tá? De processos inflamatórios articulares. Vamos lá. Nossa, tô acordando aqui, hein? Os processos articulares. Beleza? Bom dia, Elaine. Bom dia a todos aí que estão entrando. Muito obrigado pela presença de vocês nessa quarta-feira, logo de manhãzinha. Então, o que é articulação de um modo geral? Né? A gente tem uma palavrinha que define processos musculares, articulares, e a partir daí,
a gente vai especificando. Então, eu vou explicar para vocês. O que, que a gente fala para todos os problemas musculares, articulares, de uma forma geral? Nós chamamos, nós chamamos de autodesvalorização, tá? Então, esse é o termo global, vamos falar assim. Tudo que tem a ver com músculo, articulação, dor no corpo. Fica esperto, fica esperta, porque nós estamos diante de um processo global chamado de autodesvalorização. Então agora eu vou explicar o que é uma autodesvalorização. Autodesvalorização foi um termo criado pelo Dr. Hammer lá na Alemanha, né, onde ele começou trabalhando, depois ele foi para a Itália, ele se mudou para a Itália. Muito bem, foi onde ele perdeu o filho, tal, e toda a história do Dr. Hammer começou. Então, o Dr. Hammer falava sobre autodesvalorização como uma situação, galera, onde eu estou vendo algo acontecer, mas eu não estou conseguindo mudar. Eu estou vendo uma situação acontecer ao meu redor, mas eu não posso mudar aquilo. Então vamos lá, vamos dar vários exemplos. Vamos dar vários exemplos. Ô, Jussi, muito obrigado. É verdade, hoje é o Dia Internacional da Mulher, correto? Nossa, muito obrigado. Boa lembrança aí. Parabéns a todas vocês, mulheres, né, guerreiras aí, lutando pela vida, tentando transformar num mundo melhor, né? Que maravilha. Então, eu fico feliz, tá? Por vocês existirem. Um beijo. A Sara está numa imersão de Mindfulness, ela não vai me ouvir agora, mas depois vou deixar um abraço para ela. Parabéns, mulherada. Beijo no coração, tá? Então, assim, ó, nós temos, então, o conflito global, né? O nome global que a gente usa para qualquer questão articular, muscular, que é a autodesvalorização. Vamos dar exemplo para ficar mais claro do que pode ser uma autodesvalorização. O que é uma autodesvalorização, galera? Por exemplo, você está num casamento horroroso e você não está conseguindo mudar o seu casamento. Não está sob o seu controle, você está vendo acontecer as coisas, mas você não está conseguindo mudar. Às vezes seu marido não te trata bem, seu marido não para em casa, você desconfia até que ele pode estar te traindo. Então, isso é uma autodesvalorização. Eu estou vendo isso e estou me sentindo desvalorizada porque eu não posso fazer nada. Esse é o termo empregado para autodesvalorização. Outro exemplo, teu filho está nas drogas. Teu filho está com um problema seríssimo nas drogas e você está tentando conversar com ele, mas ele é rebelde, ele não aceita a terapia. Entende isso? Então, você entra num processo de autodesvalorização. Então, eu não estou conseguindo mudar, eu não estou conseguindo tirar meu filho disso. Vamos pegar uma outra condição comum, no trabalho. Às vezes você tem um chefe que te esgota, que te faz mal, que te destrói. Então, nesse momento, você também se sente autodesvalorizada. Por quê? Porque você não consegue mudar aquela situação no teu trabalho. Você não pode sair do trabalho porque você depende financeiramente do trabalho, não é? E aí você não consegue dar cabo, mudar isso. Você se sente desvalorizado, autodesvalorizado. Então, percebam que esse termo lá que o Dr. Hammer, o médico alemão, criou, preste atenção numa coisa. No Brasil, isso se assemelha muito a uma palavrinha chamada impotência. Também dá certo, tá? Apesar que a palavra impotência a gente gosta de usar mais para tireoide. Pessoal, tá louco? Vocês estão botando quebranto em mim aí, cara? Meu Deus do céu, está... Então, assim, apesar que a palavra impotência a gente usa mais para a questão da tireoide, vamos falar assim, mas eu posso também
para eu entender melhor, utilizar a impotência, a autodesvalorização, também com a palavra impotência. Eu estou impotente diante de uma situação, né? E quando eu estou impotente diante de uma situação, eu posso afetar os meus músculos, as minhas articulações, dores no meu corpo podem acontecer, tá? Olha que interessante. E veja, galera, veja que interessante. Vocês já me ouviram falar aqui, em outros carnavais, aqui em outros momentos, vocês já me ouviram falar sobre a gente já sentir aquilo que a gente não pode mudar. Então, tudo aquilo que eu não posso mudar, eu tenho que aceitar. Então, algumas coisas lá relacionadas ao meu passado. Mas um casamento, por exemplo, que não vai bem, esse casamento você pode tomar cabo dele, né? Ou você pode tentar salvá-lo, se não for possível salvá-lo, você pode sair fora. Então hoje você tem escolha. Mas se você fica naquele processo, passando mal, e eu não consigo terminar, eu não consigo acabar com essa relação, você pode aí desenvolver problemas articulares, problemas musculares. Então agora eu vou dar um exemplo específico sobre cada articulação. Ombro, não vou falar de todas hoje, tá, galera? Eu vou só citar algumas hoje. Por exemplo, ombros. Ombros significa um sentimento de culpa que eu carrego. Eu não sou bom para. Então, se eu sou professor e eu não consigo dominar a minha sala, eu acredito que os alunos não gostam de mim, os alunos falam que eu não dou uma boa aula. Então, eu me sinto autodesvalorizado. Eu não sou um bom professor para os meus alunos. Isso acomete os seus ombros. Eu não sou um bom filho para minha mãe, para o meu pai, ombros. Eu não acho que eu não sou, estou sofrendo porque acho que eu não sou um bom marido para minha mulher. Não sou uma boa mulher para o meu marido. Isso pega as partes de ombro. Então, a gente diz que ombro é um sentimento de culpa, no fundo, tá? Quando eu carrego culpas, eu posso afetar os meus ombros, é articulação. Joelho. Joelho e quadril tem muito a ver com uma direção que eu não queria ir, uma mudança de direção, tá? Às vezes, quando eu tenho que mudar, né, a direção, e eu não queria ir, né? Eu tive uma mulher que trabalhava no banco e o gerente do banco chegou para ela e falou assim: olha, você vai lá para o Pará agora abrir uma agência. Não, mas eu não quero. Minha família está toda aqui, né? A gente gosta de Cascavel, nossa família está aqui. Ela falou: olha, eu quero você lá. Você é uma pessoa de confiança, eu quero que você abra lá. Então ela foi para lá. E foi muito difícil para ela ter que viver no Pará um tempo. Aí, alguns anos, quando ela retornou, aí ela desenvolveu uma dor no quadril absurda. E as dores, elas têm uma característica muito engraçada. Normalmente elas vêm quando você se cura, tá? Mas eu não vou me aprofundar nisso. Mas normalmente você resolve, aí você volta, resolve, aí volta o problema e ali as dores ficam crônicas, tá bom? No processo. Então, ela teve muito problema lá, quando ela foi para o Pará, ela teve muito problema no quadril, porque foi uma direção que ela não queria ir. O joelho também tem uma conotação de submissão, né? De dobrar os joelhos para uma determinada situação. Então o cara, o marido, não tem boca para nada dentro de casa, a mulher que manda, a mulher que domina, o cara é um zero à esquerda, não se posiciona, submisso pra caramba e sofre por isso, então ele pode começar a desenvolver dores no joelho. E aí ele joga o futebolzinho dele. Olha que interessante, né? Ele joga o futebolzinho dele. Quando ele vai pro futebolzinho dele, lá ele sente dor. Essa dor, ele vai falar assim: nossa, o futebol não está me fazendo bem. Não é o futebol. É porque em casa você é submisso, no trabalho você é submisso. Então o joelho tem uma conotação também, além da mudança de direção, uma direção que eu não queria ir. Eu não estava querendo ir por este caminho, mas eu tive que tomar essa direção. Isso é quadril, joelho. Isso é uma autodesvalorização, é uma impotência.
né? O joelho também tem um contexto muito grande de submissão, de eu estar submisso a uma situação, tá? Então, olha que interessante. Alguém perguntou aí sobre o punho, não é? O punho, as articulações das mãos, tal. Tem muito a ver com a parte específica que você faz, tá bom? Então, por exemplo, o bancário. Eu sou bancário lá, mas eu não estou conseguindo cumprir as metas. Quem é bancário sabe que o banco cobra muito as metas, desempenho de funcionário. Então imagina, eu tenho que cumprir minhas metas, eu tenho que falar no e-mail, eu tenho que responder, pegar cliente, vender produto e eu não estou conseguindo. E eu uso as minhas mãos principalmente para isso, dedos. Então eu posso ter problemas a nível de punho por essa desvalorização específica, tá? Dentro do estudo lá do Dr. Hammer, né, da Germanica Heimkund, o punho também tem a ver muito com ser desastrado. Um dia eu peguei uma mulher que teve o primeiro filho, deixava cair o talco, e era desastrada para trocar o filho, era o primeiro filho, então ela começou a ter dores na região do punho, e a gente entendeu que era isso, e ela teve uma melhora muito grande. Então, cada partezinha do corpo, galera, cada parte do corpo tem um significado específico, né? Então, nós temos, hoje trouxemos o ombro, tá? Trouxemos o ombro para vocês, que é um sentimento de culpa de eu não ser bom o suficiente para alguém, tá bom? Então, onde nasceu esse estudo, pessoal? Esse médico alemão, ele percebeu que dentro da vida intrauterina, no desenvolvimento do sistema emocional límbico, cada emoção fica ligada a uma parte do corpo. Então a gente chama de memória emocional, arcaica, evolutiva. Isso se dá em todo mundo, em todos os mamíferos, dentro do útero materno já se desenvolve, beleza? Então ali é que o processo acontece, é ali que as coisas acontecem, tá bom? E aí, cada partezinha do corpo fica ligada a uma emoção. Eu estou falando só das articulações, mas cada órgão do corpo, cada parte do seu corpo. E é isso que a gente aprofunda e ensina, e muito mais coisas além disso, na nossa formação de reprogramação biológica. Ela é uma formação que dá para você fazer 6 módulos pela internet. Olha que bonitinho. 6 módulos dá para você fazer pela internet, tá bom? E aí, se você quiser continuar o curso, você vem para os 3 práticos. Se não, você pode, se você quiser ser terapeuta, senão você pode continuar e parar nos módulos só teóricos, né? Os módulos da internet. Esse curso nós vamos sair em maio agora, vai ter turma. Se você tiver interesse, é só deixar seu nome aí no direct, que a nossa equipe entra em contato com você, tá bom? A nossa equipe entra em contato com você para você fazer a formação de RB, onde eu ensino tudo isso muito detalhado, profundamente, e para que você expanda teu conhecimento e entenda melhor sua vida, teu corpo e das pessoas que você ama, né? Você pode lidar muito melhor com as situações. O quanto valeria, né, saber as partes do corpo, tudo o que você tem. Se você tem uma febre, o que ela significa. Se você está com uma azia, o que ela significa, para não ir se entupindo de remédio, para não ficar dependente, terceirizando sua vida só para os outros, né? Como que é tomar essa vida aí e também fazer suas ações, beleza? Outro recadinho do coração, essa live ela fica gravada lá no meu YouTube. Então eu peço para você, vai lá e se inscreva no meu canal, tá? Você me dá uma força lá muito grande para o YouTube também entregar isso, tá? Então se inscreve no canal, dê os joinhas lá, o YouTube gosta muito dos joinhas, tem muito conteúdo lá bacana no meu canal do YouTube. Qual que é, Maurício? O mesmo do Instagram, Maurício Valente Oficial. Maurício Valente Oficial, você me acha no YouTube, tá bom? E o último recadinho, aqui no Instagram, na bio, tem um monte de mini cursos para vocês, tem um monte de workshops para melhorar a vida de vocês. Então, se você gosta do que eu falo, se você se identifica com essas mensagens, tá bom? Imagina, Paola, tranquilo. Então, assim, se você se identifica com as minhas mensagens, vai lá na bio, tem um monte de curso baratinho, parcelado, acessível, cursos bem em contas, workshop super em conta, para que você pode parcelar
Só clicar no link da bio para você acessar e fazer e acompanhar a gente nesse processo, tá bom? É muito legal, tá lá, disponível para você, beleza? Então é isso, galera, articulação, autodesvalorização. Cada articulação, cada parte do corpo específica muscular articular tem a sua memória específica. Hoje trouxe a culpa dos ombros, de eu não me sentir bom para alguém. Hoje eu trouxe o problema no joelho, submissão, né? Desvalorização, com mudanças de direção, ou seja, locais que eu, puxa vida, eu não estava afim de ir, mas eu tive que mudar, fazer uma escolha. Às vezes você não queria se separar, mas você acabou tendo que se separar porque o seu relacionamento era tóxico. Então, mudança de percepção, né? Mudança de direção e trouxe os punhos, né? Que é aquela desvalorização. Às vezes o cara é violinista, está aprendendo violão e não está tocando bem, e não está indo bem naquele desempenho do violão, e isso pode trazer consequências sobre a mão dele, o pianista, que não está conseguindo fazer as notas, a melodia correta, então ali pode acabar trazendo problema articular. Então fique esperto aí, porque não é só o que você faz, é o que você sente. E lembrando, pessoal, lembrando que tudo isso vai ficar salvo assim, Andréia, no YouTube, tá? Lá no meu canal do YouTube, só você acessar lá. Lembrando que tudo isso depende da percepção do indivíduo. A maneira como o indivíduo percebe o mundo é o que faz ele adoecer ou não. A maneira, eu posso perceber o mundo de uma forma pesada, uma forma muito dolorida, ou eu posso tirar as lições do mundo, eu posso ser mais otimista, ser mais expansivo, né? Passo por uma adversidade, cara, mas vamos lá, vamos reerguer e tal. Então você vai adoecer menos. Aquelas pessoas que sentem o peso maior, né? Que são muito pessimistas, que tudo é ruim, a tendência do corpo é adoecer mais, tá bom? Então essa foi a nossa mensaginha de hoje, nosso bate-papo de quarta-feira. Que legal, galera. Felicidade por vocês estarem aí. Um beijo, excelente quarta, excelente resto de semana. Fiquem com Deus. Tamo junto. Fui!